queridos irmãos, graça e paz a todos, juventude de todo o nosso país e até fora do nosso país. Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos aqui de volta no canal Rascunho DVD para, nesta oportunidade, tratarmos da lição, trazermos aqui um subsídio para a lição de número 8. Lição de número 8. O título geral da lição da nossa juventude é Os Bons e os Maus Exemplos, né? É o título geral desta revista. O título da nossa lição que será ministrada nesse dia 22 de novembro, onde estaremos aprendendo sobre a sunamita, quando a fé faz a diferença em atitudes. A lição é, o título, a sunamita, quando a fé faz a diferença em atitudes, tá certo? Uma lição importante, como já disse em outras oportunidades no nosso canal, nós estamos aprendendo um assunto muito importante sobre os personagens bíblicos. Na verdade são centenas e centenas de personagens, mas destacamos aqui o que está pautado na nossa lição, ok? Vai falar dessa mulher sunamita. A Bíblia menciona 3 sunamitas. Uma delas tem nome. Nós vamos trazer aqui esses nomes aí, ok? Para começar, a nossa revista está falando sobre aquela mulher rica que hospedou Eliseu na sua casa, que reconheceu o caráter do Eliseu, né? E naqueles dias, conforme vamos ver em 2 Reis capítulo 4, não é? A leitura bíblica proposta aqui é 2 Reis capítulo 4, versículo 8 a 17, quando vamos ver que aquela mulher rica, ela deu pão, deu um lugar para Eliseu habitar por uns dias. E assim, a nossa lição vai nos ajudar muito a elucidar como essa mulher trabalhou, não é? Por isso que o tema é muito sugestivo, a sunamita, quando a fé faz a diferença em atitudes, ok? Mas vamos lá. Mas o que significa, por que sunamita? Qual o nome dessa mulher? Não é? Eu já disse que nós temos 3, uma citação de 3 sunamitas, e nós temos também a mesma frase que é empregada, também é comumente empregado como sulamita, sunamita e sulamita, não é? Essa curiosidade é importante para a gente poder destrinchar esse negócio aí, ok? Esse título é utilizado para designar aí a mulher que aparece de forma destacada no texto poético de Cantares de Salomão, essa sulamita, não é? No capítulo 6 de Cantares, verso 3, que era a mulher de Salomão. Ela aparece ali e Salomão faz declarações amorosas e belas declarações ali para aquela mulher sulamita, ok? Então, os estudiosos, eles consideram o texto sunamita e sulamita, que os textos se equivalem, ou seja, se refere à mesma mulher, a uma mulher de Sunem, não é? Se refere à mulher de Sunem, ou seja, da mesma região de Sunem. Sunem é uma cidade onde ficava isso, né? Que era Sunem. Era uma cidade que no seu original é Shunem. Shunem foi o local onde os filisteus acamparam. Teve lá 2 batalhas, né? Contra o rei Saul em Gilboá. E alguns outros materiais de historicidade, dentro da historicidade bíblica, vai citar também uma cidade chamada Cananéia, provavelmente com esse mesmo nome, também de Sunem, que é o caso aí dos registros que nós vamos encontrar
nos egípcios Túnemes, né? Túnemes 3, muitos estudiosos vão acreditar que Sunem seja a cidade de Solem, que é próximo ao Egito. Solem é hoje, nos dias atuais, ok? Então, trazendo o escopo dessa cidade, vamos de volta aí, retornar para a mulher. Então, essa posição está longe de ser unânime, né? Mesmo que a sulamita e sulamitas sejam de comum acordo, que sejam as mesmas, do mesmo local, não é? Alguns vão considerar que a sulamita pode ser designação de uma mulher vinda de uma suposta cidade desconhecida, em caso de Sulam, eu já trouxe aqui em cima, não é? Ainda que quem defenda que a sulamita seja um paralelo feminino do nome Salomão, não é? Então existe esse paralelo porque não há um consenso, né? Não há um consenso, de forma que a Bíblia diz que a mulher veio de Sunem, por isso é chamado de sunamita. Juízes, capítulo de número 19, versículo de número 18, vai nos apontar para essa verdade, ok? Então, dentro dessa premissa, as mulheres sunamitas na Bíblia nós vamos apresentar aqui umas posições que é defendida, e a Bíblia mencionou explicitamente aí 3 sunamitas, né? A primeira mulher sunamita, 3 sunamitas, pastor? Sim, 3 sunamitas. A primeira é aquela que hospedou Eliseu, certo? E teve um filho nascido segundo a sua profecia, que mais tarde o menino faleceu, talvez devido aí à insolação, teve seu filho ressuscitado dos mortos de forma miraculosa através do ministério do profeta Eliseu, né? Eliseu, né? Conforme está escrito no capítulo 2, capítulo 4 de 2 Reis, né? É importante que se diga que os textos, você pode ler do capítulo 4 de 2 Reis até do verso 8 a seguir, né? Então foi essa mulher que mais tarde ela foi avisada pelo profeta de Deus que haveria uma seca de 7 anos sobre a terra e, portanto, seria mais prudente que ela procurasse outro lugar para habitar, saísse daquela terra com a sua família durante o período da escassez. Então ela obedeceu o conselho de Eliseu e partiu para a Filistia, né? Permanecendo lá durante 7 anos. Passado esse tempo, quando retornou à sua terra, essa mulher encontrou dificuldade para retomar o seu direito de propriedade da herança que lhe pertencia. Então a mulher sunamita chamou ao rei para sua casa e pelas suas terras. Ela clamou, aliás, ao rei e ao servo de Eliseu, Geazi, solicitou ao rei que condenasse, que concedesse, ou melhor, Geazi intercedeu dizendo que concedesse a ela a reintegração da sua propriedade. E assim foi feito, conforme está escrito no capítulo 8, versículo de 1 a 6 de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 8, versículo de 1 a 6. Ok? Então, essa é a primeira tratativa da primeira sunamita. A segunda é outra mulher sunamita que é também mencionada na Bíblia. Essa tinha um nome e chamava-se Abisag, que foi uma jovem trazida de Sunem, que serviu de ama para aquecer Davi, né? Conforme está escrito em 1 Reis, capítulo de número 1, versículo 3 e versículo 15. Depois que Davi faleceu, Adonias, filho de Davi, pediu para tê-la como esposa, né? E para que tivesse como esposa, e assim foi, né? E por conta desse feito, por conta desse amor, ele foi levado à destruição. Ou seja, Salomão mandou matar. Saul mandou ele mandou matar. Então, chamada essa ordem que ameaçou aí, entendeu? Que está dizendo e Salomão, como rei, ordenou aí que seu irmão fosse morto. Então Salomão, no primeiro
capítulo de número 1 Reis, capítulo de número 2, verso de número 19 e a 25, vai narrar essa trágica história, né, da morte de Adonias, porque desejou, pediu a Abisag em casamento. Abisag veio de Sunem, era a mulher que foi trazida para aquecer Davi na sua velhice. Lembrando que Davi não teve nenhuma relação com ela, só foi trazida para ele ver que ela estava por ali, ok? A outra mulher, temos aí a mulher mencionada do rei Salomão, que é a mesma, é a Sulamita, não é? Então, troca-se L por N. No fato, aparece uma contribuição de possibilidade de uma jovem realmente ser a Sulamita, que é troca do L pelo N, né? Na antiguidade pode ser comum isso aí, era comum isso acontecer dependendo da região que você estava, ok? Então, essa seria a Sulamita. Logo no início do vídeo eu fiz esse paralelo de Sunamita com Sulamita. E todos os estudiosos vai trabalhar essa mesma proposta, ok? Essa mesma ideia de que a Sulamita seria a mesma Sunamita. Alguns estudiosos eles vão sugerir que essa mulher mencionada na poesia de Salomão, nesse caso, como sendo uma Sunamita, poderia ter sido a própria Abisag. Então, cita-se 3 com possibilidade cabal de 2, ok? Essas questões de curiosidade é importante porque a gente vai conhecendo os textos bíblicos e por que esses textos estão na nossa pauta quando vamos trabalhar a questão histórica, bíblico-teológica da onomatologia, não é? Então, dentro dessa matéria onomatologia, temos aí esses significados de nomes que vai nos aludir e vai nos aclarar bastante, nos deixar claro, ou melhor, bastante a nossa percepção, ok? Então, falando sobre essa questão de Sunamita, o que ela fez? A mulher, a primeira Sunamita, a moça que veio, que era de Sunem, também, que ajudou a mulher rica, ou melhor, não é a que aqueceu Davi, é que mulher rica. A que aqueceu Davi tinha nome, Abisag, certo? Abisag. E assim sucessivamente. Então essas possibilidades de 3, não é? Visto que Sulamita, os nomes se equivalem, é comumente aceito, ok? Como eu já disse aqui, falei sobre as localidades, a revista ela tem 3 tópicos, né? E os subtópicos assim subsequentes. A mulher que vivia em Sunem, né? Sunem já trouxe aqui que era localizado, o território destinado aí da tribo de Zacá, já trouxe também essa historicidade, do sul da Galileia, do norte de Samaria, levando em conta que essa localidade era próxima a Jezreel, né? Onde se entende que Sunem não estava distante dos acontecimentos, né? Então, que antecederam o ministério de Eliseu, e provavelmente que Sunem fosse um lugar onde tivesse espaço para a permanência dos grupos de pessoas, né? Nós vamos encontrar até mesmo o próprio Jesus fazendo referência a essa Sunem, ok? Essa região. Depois nós temos o segundo tópico, que vai dizer, o segundo tópico nos informa assim: milagre e diversidade. Um cômodo para o profeta, o primeiro subtópico do segundo tópico, estendendo a sua prática de hospitalidade, Sunamita e seu esposo constroem um cômodo onde o profeta poderia descansar. As decisões daquele lá eram tomadas com base em diálogo. Nós vamos ver no capítulo, em 2 Reis, capítulo 4, verso 9, que um conversou com o outro, o marido com a mulher com o marido, capítulo 4, verso 9 e 10, não é? Quando há diálogo no lar, há ações tomadas em consenso
e então não dará problema. Então o quarto foi construído e servido de refúgio para o homem de Deus. Tal atitude foi tão nobre que Eliseu quis saber o que ele poderia fazer por ela. Né? Uma casa sem filhos, que a sunamita não tinha filhos nessa época aqui. Então a generosidade da sunamita trouxe ao profeta e Eliseu o desejo de retribuição. O homem de Deus perguntou a ela o que havia de algum favor, porque ele gostaria de receber do rei ou chefe do exército. Sendo abastada, a sunamita entendeu que ele não precisava de nada por parte do profeta. Ela não acolheu esperando receber bênção alguma. Hoje existe muito isso, né? Elas tiveram um filho, a Bíblia diz que a sunamita teve um filho e ela acabou falecendo, né? O menino acabou falecendo. Terceiro subtópico do segundo tópico vai dizer aqui: como em nossos dias a perda de um filho sempre é traumática, né? E assim sucessivamente. Quando vamos para a leitura bíblica em classe, nós já vamos voltar na leitura bíblica lá, só vou explicitar um pouco desse terceiro tópico. Quando há uma perda dessa, aí sempre é uma perda que deixa muitos traumas, e para os pais é sempre pior, apesar de não gostar de não gostarmos de lidar com esse assunto de perdas e etc, tristeza. Aí é a ordem natural da vida, é que os pais passem para a eternidade depois dos filhos, né? Mas às vezes a ordem se inverte, né? Quando essa ordem é rompida, há um processo doloroso de sentimento de perda. Então a sunamita passou por essa situação com um agravante: perdeu o único filho que tinha. Pela sua postura de generosidade, recebeu de Deus a oportunidade de ser mãe e desenvolvendo um amor natural materno para com seu filho. A Bíblia não diz quantos anos o menino tinha, mas a Bíblia diz que o profeta debruçou sobre aquele menino e Deus retornou a vida, devolveu a vida do filho da sunamita, daquele menino, fazendo a ela um beneplácito, um favor, de forma milagrosa. Logo, o milagre foi feito na vida daquele menino. Conforme já disse, não temos a idade daquele menino, não temos a precisão, não é? E assim sucessivamente. Ou seja, não é preciso a idade dele, não cita, né, a idade daquele moço. E assim sucessivamente. Na lição que eu disse, na leitura que eu falei, no capítulo 4, verso 8 a 17, né, nós vamos ver aqui a amizade de Eliseu com a sunamita, também se parece com a de Elias, a viúva de Serepta, né, que está registrado em 1 Reis, capítulo número 17, verso de número 8 a 16. Então o adjetivo com que Eliseu descreveu, que a mulher descreveu Eliseu, ela disse que o homem era um santo homem de Deus, indica que ele parece como um profeta que era verdadeiramente separado para o ministério. Então a mulher foi logo dando testemunho, porque possivelmente, como vemos na Bíblia, era de costume ele passar por ali, ele sempre mostrava um comportamento exemplar, ímpar, que trouxe aquela mulher a confiança de dar um lugar para ele morar, né? Então esse tipo de quarto, aí vamos ver no capítulo 4, verso 10, um pequeno quarto junto ao muro, que foi que ela construiu, está escrito aqui, no verso 10, e diz assim: e façamos, pois, um pequeno quarto junto ao muro, que foi-lhe ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós, para ali se retirará. Então esse tipo de quarto era comum, geralmente era no telhado. No canal Rascunho Teológico eu comento sobre a cultura dos tempos antigos no meio dos hebreus e de outros povos semitas. Eu cito isso
que as casas, a segunda casa e os quartos eram feitos no telhado, não é? Uma espécie de laje hoje, né? E assim sucessivamente. Você pode ir lá no canal Rascunho Teológico e achar no playlist lá, ok? Então, o telhado podia ser acessado lá de fora da casa. Ele acomodava os hóspedes, além de fornecer privacidade. Reconhecemos que eles eram servos escolhidos por Deus, reconhecendo isso, não é? Que eles eram servo de Deus, um profeta escolhido por Deus. A mulher, ela disso nem se preocupou, ainda mais com a hospitalidade que iria lhe dar. Colocou lá alguns móveis, né? O termo moço aqui é jovem ou criado. Você vai ver no versículo 12, 11 e 12. E sucedeu que um dia veio ali e retirou aquele quarto, e retirou-se aquele quarto e deitou-se ali. Então disse o seu moço ali, que era Geazi, é o termo na no hebraico, aparece o termo ali como jovem ou criado. A maioria das vezes significa uma pessoa engajada num período de treinamento, ou seja, uma vez, em vez de olhar sua posição com desdém, Geazi considerava uma oportunidade incrível. Normalmente essa função era exigia responsabilidade. A palavra também é usada para caracterizar a relação de Eliseu com Elias. Infelizmente, Geazi provou não ser digno de confiança de seu mestre, como Elias foi, né? E é o que diz o texto. Então podemos observar que a mulher, ela fez aquele benefício, porque ela achou graça, teve confiança na vida do homem de Deus, né? Eliseu decidiu que a melhor coisa para fazer pela mulher era prometer-lhe um filho. Então o filho nasceu e logo após morreu, né? E depois ressuscitou. Então Deus garantiu àquela mulher o milagre da maternidade, podemos dizer assim. E o menino tinha morrido, mas Deus, por meio do profeta, garantiu a ressurreição daquela criança. No versículo 18 a 21 do texto, de 2 Reis 4, vai dizer que o homem de Deus deitou sobre a cama. Ele deitou sobre a cama do homem de Deus. Ele estava lá, ela foi até ele no quarto e ela se deitou pedindo clemência, né? Então a ação da sunamita demonstra claramente uma ação de fé. Apesar da tristeza que consumia, ela colocou aí o destino do seu herdeiro nas mãos do profeta Eliseu, que era o homem que tinha ali, que ela tinha confiança e apresentava a ela ser um homem de Deus. E ele provou isso, não é? Ele era realmente um verdadeiro homem de Deus. E junto com seu esposo, ela teve o milagre e a vida da criança restabelecida, né? Então, por intermédio de quem e pela misericórdia de Deus, ela colocou a criança nas mãos de Eliseu, e por intermédio de Eliseu e misericórdia de Deus, ela recebeu aí a promessa de ter um filho, entendeu? Colocar o corpo do rapaz na cama, ela coloca o corpo do rapaz na cama do profeta, também mantém a morte, e também manteve a morte daquele segredo até que a mulher pudesse encontrar Eliseu. Ela pegou e não saiu espalhando, meu filho morreu, não fez espalhafato nenhum. Foi procurar logo quem tinha a solução, quem ela acreditava, né? Então vamos ver que essa história, ela apresenta para nós outros uma situação interessante de crer, de obedecer, de acreditar que existe homens e mulheres de Deus que podem fazer a diferença, entendeu? Então o texto vai dizer no capítulo 4, verso 8, que Eliseu foi a Sunem, ou seja, que agora é a Solã, ou na planície de Esdraelon, no caso, na base sudeste ali. Então o profeta, em sua jornada, frequentemente entretido por um de seus piedosos, opulentos habitantes, né, no caso. Então podemos ver que
ele vai e recebe um favor da sunamita, e ele usou a sua postura de homem de Deus, tinha convicção de que Deus era com ele. Então, a ação de Deus na vida da sunamita, Deus não fala nada com o profeta, né? Um dos pensamentos correntes sobre o profeta era o fato de que Deus falava com ele a todo momento. Ocorre que isso não aconteceu com Eliseu, pois o profeta não recebeu de Deus qualquer informação sobre a situação, né, em que estava passando acerca da sunamita. Os profetas poderiam receber uma visão ou ouvir falar de Deus, mas isso não ocorreu nesse caso. Então a profecia depende exclusivamente da revelação divina, e sem a revelação e sem o desejo de Deus revelar o que está acontecendo, não se podia dizer que há profecia. Então, Deus traz o menino de volta, dada a consciência da sunamita, que não se afasta do profeta. Este vai até Sunem e se depara com o corpo daquele menino no próprio quarto, né, onde esse descansava. Então, quando passava ali, além do homem de Deus não ter dito nada, além de Deus não ter dito nada ao profeta, havia um corpo esperando para ser sepultado. Então Deus então usa o seu servo para trazer de volta o menino. Então observe que Deus era na vida de Elias, Deus estava com Elias, e quando ele chegou no seu quarto, estava lá um corpo estendido aguardando por ele, e Deus deu a Elias a autoridade, Eliseu a autoridade para expulsar a morte e restituir a vida para aquela criança, né? Então podemos observar aqui que a proteção de Deus na diversidade. No terceiro subtópico do terceiro tópico diz: um outro momento Eliseu advertiu a sunamita para que se retirasse de Israel e fosse peregrinar onde pudesse, pois o Senhor chamou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. Aí Deus já tinha falado com o profeta Eliseu. Ele disse: é melhor que você se retire daqui, vá procurar outro lugar onde mantenha a sua casa, porque aqui a fome vai chegar a fome aqui e você vai ter dificuldade. Então é melhor você se retirar daqui. 2 Reis, capítulo 8, verso 1, está escrito: então a generosidade que ela demonstrou para com o profeta voltou de forma de uma advertência divina que preservaria a vida da sunamita e de sua família. Então ele teria aí de abandonar sua terra, sua família. Ela teria de abandonar sua terra, suas posses, e retornar quando houvesse bonança na região. Conforme eu disse já anteriormente, ela fez isso que o profeta disse, ficou nas terras ficou na Filistia por 7 anos, e quando voltou teve dificuldade de reintegração da sua posse. Teve que falar com o rei para que tivesse sua posse, né, de terra que ela deixou lá. A fim de 7 anos ela retornou e precisou de se dirigir ao rei para pedir suas terras de volta. Como o rei não a conhecia, estava conversando com Geazi, o moço de Eliseu, e ouviu que o profeta havia ressuscitado o filho dela. Então Geazi também foi um intermediário ali, podemos assim dizer. Naquele momento ela clamou ao rei, e este foi informado que aquela mulher e o seu filho eram pessoas que Eliseu, por seu ministério, havia abençoado, né? Então podemos observar que o monarca ordenou que as suas terras fossem restituídas e toda a sua renda fosse devolvida àquela família, e foi assim o resultado de grande generosidade daquela mulher para com o homem de Deus. Deus não deixou aquela mulher desprovida de vitória e de bênção, e a bênção da restituição retornou ou apossou-se da vida daquela mulher. Que Deus abençoe a todos, espero que poder ter te ajudado,
Que a boa mão de Deus recaia sobre a sua vida e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.